Eu sempre achei que o Ricardo e a Camila eram o casal mais estável que eu conhecia. 10 anos de casamento, 2 filhos lindos, uma casa que parecia saída de revista. O jardim gramado impecável, as janelas sempre reluzentes, cortinas em dobras perfeitas. Até a rotina deles parecia ensaiada. Eu, que era sócio de Ricardo no escritório, costumava ouvir dos colegas: como eles são equilibrados. Mas nunca questionei, nunca busquei detalhes além daquele cenário imaculado. Certa noite, durante um churrasco na casa deles, sentei-me ao lado de Ricardo enquanto ele regava a carne na churrasqueira. A brasa crepitava e o cheiro de pão de alho misturava-se ao do maracujá gelado que Camila servia aos convidados. Eu, na exaltação da bebida, disse: "Vocês são o meu exemplo de relacionamento." Ele deu um gole descompromissado na cerveja, segurando a garrafa com a mão bronzeada pelo surfar aos finais de semana. Seu sorriso era aquele que ele reservava para as câmeras do aniversário da empresa ou as fotos do Instagram, aquele que não revelava raízes. "A gente se cuida, mano", respondeu, apontando para Camila, que passava por um prato de bife katsu crocante. "Confiança é tudo." Camila virou o corpo em direção a ele, como se tivesse ouvido cada palavra. Seus olhos brilhantes me repreenderam por um segundo antes de dizer: "Sem segredos, né, amor?" Eles se olharam então, não daquela forma superficial de quem apenas confirma a presença, mas com algozes que compartilham um pacto secreto. Um silêncio elétrico pairou, até que Camila sorriu e seguiu em frente, deixando-me com um nó na garganta. Naquele momento, algo em mim se revoltou. O ar-condicionado artificial da casa, as risadas ensaiadas dos amigos, tudo parecia uma encenação. Eu, entretanto, permaneci mudo. Como é que a gente pode ser tão cego? Até hoje me pergunto onde estava a minha razão enquanto assistia àquela farsa. Quantos sinais ignorei? Quantas vezes Ricardo chegou em casa mais tarde que o combinado? Quantas noites Camila desapareceu com um "preciso resolver algo no trabalho"? A resposta ecoa na mesma negação que segurei por anos. Eles estão bem, sou eu que fico demais. Ah, se eu soubesse. Foi numa sexta-feira qualquer que o Ricardo me ligou, a voz embargada. "Preciso falar com você, agora." Eu estava em casa, arrumando meus papéis para o final de semana, quando ouvi o desespero naquele tom que sempre parecera seguro. Até que ponto eu conhecia ele de verdade? Encontrei-o no bar Água Composto, o mesmo onde havíamos comemorado a nossa primeira promoção. A luz vermelha do neon tremia no vitrô e o cheiro de cerveja azeda misturava-se ao do álcool barato. Ricardo estava no canto mais afastado, o mesmo onde costumávamos discutir planos de negócios. Agora, porém, ele parecia uma coisa quebrada, a camisa polo desalinhada, a barba por fazer deixando traços escuros em seu maxilar. A segunda garrafa de uísque já estava pela metade, mas seu semblante estava limpo demais, demasiado controlado. "Descobri uma coisa hoje", ele disse, antes de jogar um celular velho na minha direção. O aparelho tilintou na mesa. Era uma conversa no WhatsApp. Camila e um tal de Marcos. "Não vai dar mais para protelar. Não suporto mais mentir para os nossos filhos." A última mensagem enviada poucas horas antes. "Hoje é o dia ou nunca." "Porra, Rick." Eu respirei fundo, minha mão tremendo. "Tem certeza que não é mal entendido?" Ele riu, um som seco e arranhado, como se alguém raspasse uma navalha em papel. Seus olhos, ainda vermelhos dos possíveis choros, endureceram. "Mal entendido?" repetiu, com uma frieza que me arrepiou. Apontou para o celular. "Olha a última foto." Cliquei na imagem sem pestanejar. Era um print screen de um aplicativo de hotel. Reserva de um quarto no Hotel Unique, com o nome dela, Camila M.S., 17 horas, hoje. A data estava em negrito, pulsando na tela como uma acusação. Sentado ali, ouvi o som da minha própria respiração acelerada.
Lembrei-me dela uma semana, rindo nas redes sociais com os filhos, postando fotos #família-ideal, enquanto em outro lugar combinavam um encontro clandestino. Você acha, ela contou para os meninos? Ricardo enfiou as mãos nos cabelos desgrenhados, como se quisesse arrancá-los. Ela vai falar com eles amanhã, murmurou. Disse que é melhor não prolongar a mentira. Minha garganta cercou. Pensei nas tardes em família, nas brincadeiras no sofá, no quanto eu repetia para mim mesmo: esses pais são exemplo. De repente, algo mudou. O bar pareceu mais ensurdecedor, com o som de risadas e o tilintar de copos ecoando como uma ofensa. E se eu me oferecer para falar com ela? Ofereci, num impulso desesperado para defender aquele casamento que até então eu venerava. Ricardo me fitou pela primeira vez com verdadeira raiva. Ei, disse, empurrando a garrafa de uísque na minha direção. Não tenho mais ilusões para alimentar. Esse é um assunto nosso. Ele se levantou, vacilando um pouco. Antes de sair, virou-se e completou. Nunca confie em alguém que sorri demais, mano. Eles estão treinando a expressão para esconder a máscara. Fiquei ali, sozinho, encarando a tela escura do celular. Como pude ser tão cego? Por que os detalhes que agora gritam a verdade, as madrugadas em que Ricardo chegava com cheiro de areia, as viagens repentinas de Camila, foram apenas coincidências? A resposta veio como uma facada. Não quis enxergar. Preferi comprar a ilusão do que permitir que a realidade me roubasse mais alento do que já estava. Afinal, quando um castelo de cartas parece imenso, é melhor mantê-lo de pé, mesmo que esteja nos matando de medo. Nos dias seguintes, o Ricardo virou um detetive obsessivo. Não dormia, não comia, mas revirou todos os cantos da vida de Camila como um carrasco em busca de provas. Até que, numa madrugada escura de outubro, eu estava entrando em seu escritório particular, um ambiente abafado, cheirando a papel secante e uísque esquecido, ele finalmente explodiu. 37, mano! Repetiu, voz cortante como um bisturi. Um monte de papéis caiu na minha direção, cada folha uma faca cravando minha garganta. 37 pessoas! Rosnou. E percebi que suas unhas estavam quebradas, como garras de um animal herido. Era uma coletânea destruidora. Fotos de hotéis, prints de conversas, recibos de aluguéis de temporada, Camila com um homem de terninho escuro no aeroporto, outra com o fotógrafo do ensaio da família, até um clique de costas na piscina da academia com a mulher do personal trainer dela, que sempre a elogiava por suporte tão saudável enquanto os filhos brincavam perto. E o pior, ele disse, avançando para a janela e fitando a rua vazia. A lâmpada da calçada projetava sombras deformes em seu rosto. O Marcos é aquele cara que veio no churrasco aqui em casa mês passado, meu amigo de trabalho. Lembrei de repente, o sujeito alto de cabelos grisalhos arrumados como um carnaval, que ficou meia hora batendo papo com Camila na cozinha enquanto Ricardo ajustava o churrasco. Sua risada exagerada, os cumprimentos excessivos a ela. Camila, amor, sua salada caprese é a coisa mais divina que provei nesta vida, enquanto mexia no cabelo dela ao passar por trás. Engoli seco. Ele trabalha na empresa dela, continuou Ricardo, arrancando um print da pilha. Era uma mensagem no WhatsApp Business, com horários marcados às 20 horas, no aplicativo de trabalho. O treinamento virtual Bela. Odeio isso. O sangue escorreu frio pelo meu corpo. E se eu tivesse visto algo assim antes? Todas as vezes que Camila sumia para reuniões, as noites em que Ricardo voltava sem fome, o jeito que os dois sorriam excessivamente quando questionados. Mas por que tanto? Murmurei, olhando para uma foto do hotel em Guarujá, onde ela estava com um homem barbudo. O registro fora tirado por alguém à espreita, ou talvez por... Ela não está sozinha nessa. Ricardo girou a tela com uma força arranhada. Na imagem, havia um sujeito de óculos escuros que o olhou fixamente antes de...
Adivinha quem é ele? Disse Ricardo, num sussurro carregado. É o médico que a acompanha, o terapeuta. Um nó formou-se em minha garganta. O mesmo médico que recomendava momentos de isolamento para Camila, que Ricardo aceitava como uma preocupação saudável. Tudo era uma encenação de proporções épicas. E os filhos? Perguntei, com medo da resposta. Ele baixou a cabeça e, de repente, parecia ver a fragilidade por trás de toda aquela raiva. Ela já contou a eles. O quê? Disse que é melhor do que viver uma mentira, murmurou, as palavras cortantes. Os gêmeos perguntaram por que o pai tinha chegado em casa tão triste. Olhei para todos aqueles papéis, as 37 vítimas, e tudo fez sentido de uma forma terrível. Não era apenas Camila traindo. Ela construiu um império de hipocrisia. Os amigos, colegas, até profissionais que juravam confidencialidade, todos cúmplices de seu teatro. Ricardo juntou os papéis com um gesto brusco, como se acreditasse que a ordem física os faria se dissipar. Sabe o que aprendi? Perguntou, mas não me deu tempo de responder. Mentiras grandes se sustentam porque as pessoas querem acreditar nelas. Fui um babaca por comprar a farsa. Era uma acusação velada também para mim. Por que eu não questionara o casal perfeito? Onde estavam meus olhos no meio de tanta evidência esfregada na cara? Vou... Ele pigarrou e, de repente, sua voz foi subitamente calma. Vou divorciar-nos. Saí daquele escritório como se caminhasse sob as cinzas de um incêndio. Tudo que eu admirava, tudo que imitei, era uma ilusão tão rasa que quebraria um elefante. Mas ainda restava uma dúvida, um nó que não saía. Por que ela fez isso? Para mim, não havia resposta. Talvez fosse simplesmente o pretexto mais perfeito para um romance destrutivo. Ou talvez eu também tivesse contribuído, com meus elogios bobos e minha incapacidade de enxergar a verdade que pairava óbvia à nossa frente. Algo como uma lição cruel. A beleza mais enganadora é feita à base de sangue e silêncio. Estava tudo morto na garagem, exceto pela luz trêmula da lâmpada deitada no chão. O cheiro de óleo velho, ferro enferrujado e algo pior, o cheiro de um homem prestes a explodir, pairava no ar. O Ricardo estava encurralado contra a parede, respirando rápido demais, segurando uma chave de roda como se fosse uma arma. Vou matar ele, disse, a voz baixa, com uma calma que arrepiou até os meus ossos. Sem hesitar, agarrei seu braço com força. A chave tilintou contra a parede. Você não vai fazer merda nenhuma, gritei, mais alto do que o necessário. Pensa nos teus filhos, cara. Quem vai cuidar deles se você for morto ou preso? Ele sacudiu o corpo, tentando soltar-se. Os braços tremiam, mas eu segurava firme, o suor pingando nas costas. Nunca imaginei que teria de conter um homem de quem fui padrinho de casamento. Você não entende, ofegou. Ela tá rindo da minha cara há anos. Todos sabiam. Todos. O Marcos, o médico, aquela puta da academia. Até minha mãe recebia mensagens dela. Porra! Ele parou de repente, como se só agora percebesse algo. Os olhos se arregalaram, cheios de uma lástima terrível. Foi por isso que a Fernanda me alertou uns meses atrás? Sussurrou, referindo-se à nossa única amiga comum que tinha tentado conselhos com ele. Entreguei o celular para ele. A mensagem ainda tremia na tela. Olhe, Ricardo, não queria me meter não, mas o Marcos está com a Camila de novo, meu amigo. Vi eles hoje no shopping, no cinema das 18 horas. Você pode até pensar que eu tô te xingando por isso, não é? Não, meu irmão. Só achei que você tinha o direito de saber o que está acontecendo. Ele a leu como se cada letra fosse uma agulha. O amigo era o pai da amiga de Laura, uma das filhas deles. Uma pessoa que conhecíamos há mais de 5 anos por meio das festas infantis. Alguém que partilhava histórias de família com Camila e me cumprimentava sorrindo enquanto guardava segredos do inferno. Até o Jonas, ele repetiu, arrastando as sílabas, me ofereceu ajuda para conversar com ela durante a festa de formatura dos meus próprios filhos.
Finalmente, a raiva escorreu de seu corpo como água viciosa. Os punhos se abriram, a chave que ele tinha conseguido segurar tilintou no chão novamente. Não havia mais ódio, havia desprezo, frio, vasto, como um abismo. "Pode ficar com ela", murmurou, quase inaudível. "Vão se f*** todos, eu me fodo sozinho." Ele virou as costas, tropeçando em uma caixa de ferramentas velhas. Havia um Fusca preto estacionado na garagem, o mesmo carro que compraram no primeiro pagamento do salário de Camila. Antes de entrar, olhou para mim com um sorriso vazio. "Sabe o mais engraçado?", disse, os olhos brilhantes como se enxergassem um futuro terrível. "Naquela noite do churrasco, eu achei que a Camila estava me traindo com o Marcos. Eu estava errado, cara. Ela estava me traindo com todo mundo." Ele subiu no banco esquelético do carro e, ao ligar o motor, sentiu o tremor daquela desintegração. Enquanto o carro sumia na noite, fiquei ali com o celular na mão e o estômago embrulhado. Alguém devia ter contado antes. Alguém devia ter gritado. Ricardo não levantou a mão para ninguém. Não fez cena. Foi mais esperto do que eles mereciam. Ele passou meses reunindo as provas em uma pasta grossa, metódico como um investigador de crimes. Fotos dos hotéis, screenshots de conversas incriminantes, recibos de diárias em resorts, até mesmo uma gravata do Marcos esquecida num táxi, recuperada e anexada como prova material. Mandou tudo para a família de Camila em uma única noite, sem ofensas, apenas com uma legenda implacável. "Precisam saber quem criou seus netos. Se ela se importasse com a verdade, teria começado por vocês." No dia seguinte, 4 tios e as 2 irmãs dela cortaram relações com Camila. Na justiça, Ricardo posicionou-se firme, mas não vingativo. Exibiu um material para o juiz e explicou calmamente: "O que mais me magoa não é ser traído, mas que minha família era um teatro para estranhos." O juiz não hesitou. Concedeu a guarda total das crianças, proibiu Camila de visitação próxima à antiga residência e aplicou indenização por danos morais, o bastante para manter os filhos estudando no colégio de elite onde ela tanto se gabava. Ele disse que a prioridade era a proteção dos menores, contou Ricardo meses depois em um café. Os gêmeos, agora rindo sobretudo, estavam no parque com uma babá. Quando o juiz leu a lista de relacionamentos dela, engoliu um riso sem humor. Ele até olhou para o meu advogado, como se perguntasse se eu merecia tanta sorte. E o Marcos? Ah, o amigo Marcos. Lembra que ele era gerente na concessionária Carros e Vantagens? Ricardo debochou, virando o cálice de café. Pois o patrão descobriu que ele namorava funcionários casados desde 2020. Uso de veículos da empresa, propinas em empréstimos. Resultado, um processo trabalhista por assédio. Marcos, ex-gerente, agora vendia seguros para bancos. Quanto a Camila, a vida cobrou caro. Teve coragem de me pedir um empréstimo na semana passada, Ricardo contou, limpando migalhas com o dedo. Suas unhas, antes quebradas de ódio, agora estavam aparadas e quietas. Disse que não tem onde morar. A única amiga que restou é a secretária de cabeleireiro. Os negócios no salão de beleza que ela inaugurara faliram. Os pais, envergonhados, transferiram os netos para a escola interna. Até o médico terapeuta sumiu do mapa. Na despedida, Ricardo apoiou a mão no peito. No fim, quem trai sempre se trai. Eu? Sorriu pela primeira vez sem rancor. Tô levando as crianças para o parque hoje. A Laura pediu um cachorrinho. Sentado ali, percebi que suas roupas eram mais simples, seu sorriso mais leve. A máscara caiu, mas sobrou ele, finalmente. Aqui, bateu no peito, já consertou o que importa. Saímos do café, passando pela vitrine onde ele via agora apenas seu reflexo. Nada de casais perfeitos. Apenas um homem que aprendeu que, às vezes, a liberdade começa ao parar de fingir. Se você gostou dessa história, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder as próximas aventuras. Deixe nos comentários o que mais chamou sua atenção. Sua opinião é super importante para nós. Até o próximo vídeo. Tchau!